Agora a gente começa o programa falando de saúde. Hoje é Dia Nacional da Diabetes e nós vamos conversar com o nutricionista Alisson Gaschi, que vai falar para a gente sobre a importância da alimentação adequada para pessoas com diabetes. Alisson, seja muito bem-vindo ao Câmara Agora. Primeiro, como a alimentação influencia no controle do diabetes? Alisson, seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Flávio. Quero aqui agradecer à Rede Câmara, pela oportunidade de conversarmos com esse tema tão relevante, principalmente hoje, que é o dia da diabetes mellitus, que é uma doença que acomete grande parte da população mundial. Vamos tocar antes de responder a pergunta qual é a alimentação ideal, vamos entender o que é a diabetes, Diabetes é uma doença metabólica que existe três tipos, que é nós nascemos com ela, que é tipo 1, a tipo 2, que nós adquirimos ela, fator genético, ambiental, e a tipo 3, que é gestacional. Mas vamos pegar em conta a tipo 2, que acometa 90% da população. Como é que entra a boa alimentação nessa parte de combater a diabetes? Justamente para controlar o açúcar no sangue, falando desse termo, que é a glicemia, que ela fica muito alta, fazendo com que nosso corpo entre em colapso, fazendo com que a gente venha desencadear essa doença que é muito grave, Então, a população fica com medo quando tem um pré-diagnóstico dessa doença. Aliás, muita gente recebe esse pré-diagnóstico e a gente já fica logo com medo, Porque ainda mesmo sendo uma doença antes de Cristo, você falava isso, 1500 antes já foi pegado traços já de sinais da diabetes. Então, mesmo assim, dá muita desinformação, Alisson? Isso, porque ela traz um sintoma silencioso. E às vezes a pessoa, quando vê os sintomas mais aparentes, já está no estágio já avançado. Porque vamos lá, toda a doença dá sinais e sintomas. Sinais de escurecimento no pescoço, sintomas de excesso de ir no banheiro com muita frequência, urinar com muita frequência, uma urina mais adocicada, pode ter até formiguinhas no vaso, você pode prestar atenção nisso também, nessa parte, perca de peso. E outra coisa, não é somente quem tem um sobrepeso que pode ter diabetes, pessoas magras, falsos magros também pode ter diabetes, que é uma doença metabólica, fator genético e fator alimentar. Mas quando a gente lembra de diabetes, a gente lembra o que? Açúcar. Necessariamente o açúcar, que a alimentação se faz o vilão nessa parcela de culpa, da gente ter essa doença. Olha, hoje as pessoas estão se alimentando bem melhor, Com o advento das redes sociais, a gente observa que a população tem se cuidado, principalmente com relação ao cuidado com o uso do açúcar. Muita gente hoje já baniu o açúcar da sua dieta, isso é importante, O que eu falo para o pessoal? Nenhum alimento é proibido, vai numa situação de controle, entendeu? Vamos falar de um pão, O pessoal bota o pão, o arroz, Realmente são carboidratos refinados que aumentam muito o seu açúcar no sangue. Mas dependendo do contexto que ele esteja inserido, um arrozinho, um feijão, legumes, vegetais, eles se transformam na alimentação saudável. E hoje todo mundo é roda de discussão, De todo mundo falar que está comendo saudável. Isso até é interessante que começa a abrir esses alertas, Dessa doença que está muito relacionado à má alimentação e fatores de sedentarismo, dentre outras, que podem desencadear a diabetes. Mas é muito importante a gente falar sobre esse assunto, porque você tocou num ponto muito importante. O diabetes não é uma doença apenas para quem está fora do peso, está sobrepeso, Ela pode também acometer pessoas que aparentemente estão saudáveis, Eu me deparo também com pessoas pseudos falsos magros, Que você vê aquela pessoa, não, tô magra, posso comer o que eu quero, não é bem assim, entendeu? Assim. Porque tem um fator genético, Você já nasce com essa predisposição a adquirir a diabetes, entendeu? E o fator comportamental. O que seria o fator comportamental? Sedentarismo, que é a falta de atividade física, entendeu? O excesso de ultraprocessados. O que são esses ultraprocessados? Os alimentos são ricos em açúcares, não tem fibras, entendeu? Tem produtos químicos que acabam aumentando esse grau de inflamação e agravando essa doença. Como eu frisei no início, quando os sinais vêm a aparecer, já está uma situação bem ruim e aí precisa controlar via medicamentosa, que entra a parte do médico, em trabalho em equipe, em conjunto. Fato. Agora, afinal, quais são os alimentos que devem fazer parte da rotina de uma pessoa com diabetes, Alisson? Como eu frisei, nenhum alimento é proibido, mas depende do contexto dele. Então, tem que ter alimentos com maior teor de fibras. O pessoal tem muito medo de frutas. Realmente, se você está com pré-diagnóstico ou você já tem a diabetes, a gente tem que ponderar certas frutas, mas não proibi-las. Mas a fibra é essencial. Por que a fibra? A fibra vai controlar que esse açúcar aumente muito, entendeu? Porque você já está com o sistema todo inflamado. Quanto mais desacelerar esse estímulo, entendeu? Mais o tratamento fica fácil. Ou seja, enriquecer sua alimentação com fibras. E quais alimentos precisam ser consumidos com mais moderação? Para a gente trazer essa informação mais clara para quem está nos acompanhando pelo Câmara Agora. Vamos lá.
questão de... Você falou de ultraprocessados. Ultraprocessados, os farináceos, né, que são os pães, o pãozinho, o arroz branco, né, proibido, mas ele tem que estar no contexto de ter alguns legumes, alguns vegetais ali, uma proteína magra. E os ultraprocessados, salgadinhos, o pessoal acha que a alimentação saudável é cara. Não, depende do contexto que você vai tá adicionando esses alimentos, entendeu? E como montar um prato saudável no dia a dia? Vamos lá, nós gostamos de classificar o prato em 4 partes, né? Metade desse prato em legumes, saladas e vegetais, outra parte proteínas magras, entendeu? Com baixo teor de gordura, e a outra parte carboidratos, feijão, que é um excelente alimento. Hoje eu me deparo com pessoas tirando feijão da alimentação. Hoje é raro encontrar algum paciente que tem esse hábito. Então, nosso velho prato brasileiro, que é arroz e feijão, é essencial, o básico. O básico funciona, mas o básico com cor, ser colorido, entendeu? Você falou do arroz, cara. Eu queria voltar a esse assunto. Qual o arroz ideal, então? Já que o arroz branco ele é prejudicial, o barbolizado, então, é indicado? Não seria prejudicial, mas quando você está com pré-diagnóstico ou tem a diabetes, a gente teria que botar o integral, justamente pelas fibras. Porque pelo ultraprocessamento do arroz é tirada a casquinha, né? E perde essa qualidade de fibra, mas a gente pode optar pelo parbolizado, de preferência, se o paciente gosta do integral, o integral seria mais indicado. Vamos falar agora com aquele paciente que já tem diabetes. Ele pode consumir açúcar de vez em quando ou é proibido? Não é proibido, mas a quantidade vai ser a mínima possível, justamente para esse tratamento dele ser mais eficiente, porque pode ter a parte medicamentosa que o médico vai prescrever e entra com o nutricionista com a parte alimentar. Distribuir melhores as refeições, toda refeição ter um contexto mais saudável, sempre adicionar fibras, que fibra que é o principal mocinho que vai controlar essa diabetes, entendeu? Nada de pãozinho puro, pãozinho com a proteína, ovinho com a fruta, aí sim, entra um contexto de alimentação mais saudável. Lá no início da nossa entrevista, você falou sobre a prática de exercício físico. Qual a importância no controle do diabetes de se manter em atividade física? Pronto, o importante, deixa eu te falar. A insulina é o hormônio que nós produzimos, né? E ela tem um impacto diretamente na diabetes, porque quando você está com sobrepeso, uma alimentação, ela não funciona bem. É como se fosse assim, a insulina, a chavezinha que abre as portas para esse açúcar entrar e transformar em energia. Nosso músculo, ele usa muita energia. Quanto mais massa muscular você tiver, mais energia será captada, melhor essa insulina vai abrir as portinhas, fazendo com que essa glicemia baixe e você controle sua diabetes, entendeu? Então, a atividade física, a musculação, é a mais benéfica para controlar a diabetes. Agora, Alisson, eu queria que você falasse também quais são os principais erros alimentares cometidos por pessoas com diabetes. Justamente os ultraprocessados. Achar que aquele biscoitinho creme crack, que tem um teor de caloria enorme, que é só farinha, sal, gordura, que ele é saudável. Um biscoito de leite. Então, esses ultraprocessados que são os principais vilões, que não tem fibras, entendeu? Não tem vitaminas, não tem minerais. E esses que são os vilões mesmos, os ultraprocessados. Você falou de biscoitos, cara. O biscoito recheado é um veneno para, principalmente naquela fase de crescimento, a gente vê muitos adolescentes fazendo uso desses biscoitos recheados. Como eu frisei, né, uma doença silenciosa que ela leva tempo de aparecer. Perfeito? Aí você tem um consumo exagerado desses ultraprocessados. Você troca por uma boa alimentação que seria para ser saudável com esses biscoitos. Então você já chama para aumentar aquela predisposição. Às vezes você já tem uma predisposição e comendo esse alimento você vai acelerar o processo. Você vai antecipar algo que poderia não ter ou teria um pouco mais à frente, entendeu? O biscoito desse tem muita caloria, ele não tem fibra, não tem nada saudável. Por mais que na embalagem vai ser induzida, né? Ter um acréscimo de vitaminas, mas não caia nisso. Mantenha uma boa alimentação. Muito atrativo, né? Gostoso. As crianças adoram, né? Isso, a indústria é sagaz nessa parte. Ela quer te induzir a querer utilizar esses alimentos. Como eu te falei, não é proibido, entendeu? Mas dentro de um contexto que seja o mínimo possível, menos de 10% de sua alimentação pode ter esses pequenos guloseimas, mas com moderação, claro. E como identificar uma alimentação adequada e equilibrada sem grandes restrições, Alisson? Vamos lá, como eu frisei, né, nós seguimos uma pirâmide alimentar onde até 10%, entendeu? Eu sugeria 5% pode ter o luxo de comer um biscoitinho, mas dentro de um contexto, não ser como a base principal. Um café da manhã mais saudável, um almoço, lanche da tarde, janta, entendeu? Distribuir melhor essas refeições e botar de forma estratégica esses alimentos. Para a gente encerrar, então, deixe uma mensagem aí para quem
convive com a diabetes e precisa ter esse controle na sua alimentação? Quando você tem esse diagnóstico, não acho que é uma sentença, entendeu? Você tem que entender que a boa alimentação se faz necessária e presente, entendeu? Não é, cortar radicalmente, é você procurar um bom profissional para ele te dar uma boa orientação, para você comer coisinhas que você gosta, mas você vai ter uma moderação nessa nova fase, entendeu? E lembrar que a atividade física é essencial, nos traz longevidade, qualidade de vida. Nosso corpo é nosso templo. Se a gente cuidar bem dele, entendeu? Sem restrições, a gente vai ter qualidade de vida e saúde e controlar essa doença tão grave, né, que acomete grande parte da população mundial. Muito obrigado pela sua presença, Eu que agradeço, pelos esclarecimentos tão importantes nesse dia fundamental e que é o Dia Nacional de Diabetes, para a gente fazer essa orientação para a população, trazer essas orientações para a população barreirense. Eu que agradeço, obrigado pessoal, até mais.